Meu amigo, você começou investindo numa ação aí, recebendo uns dividendos e do nada a empresa começou a não pagar dividendos ou a empresa passou a pagar menos dividendos. Você não sabe por quê? A explicação disso talvez esteja no payout. Você sabe o que é o payout da empresa? Quando você investe em ações, você já parou para pensar nesse indicador? Ele é um indicador muito importante caso você queira ter uma noção da continuidade do seu recebimento dos dividendos das ações a qual você é proprietário. Então, chega de papo, vamos começar logo esse vídeo porque tem muito conteúdo relevante por aqui e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o payout e porque ele é muito importante nos seus investimentos, principalmente se você gosta de receber dividendos. Fala aí, seus capitalistas selvagens, seus investidores de bolsa, seus recebedores de dividendos, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo majoritariamente sobre economia, finanças e investimentos. Se você se interessa por esses temas, se você não me conhece ainda, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui é conteúdo semanalmente brabíssimo. Pode confirmar com quem assiste o meu canal já. Eu peço também o seu like, não custa nada para você, mas vale muito para mim. E se você gostar muito de mim mesmo, aperta na sinetinha marota aí, porque aí você vai receber notificação sempre que eu postar conteúdo novo por aqui. E como eu disse, é só conteúdo brabo e é toda semana, beleza? Então vamos agora para o conteúdo do vídeo, que é o payout. Você sabe o que é payout? Você sabe como calcula o payout? O payout nada mais é do que o percentual do lucro líquido de uma empresa que ela decidiu dedicar ao pagamento de dividendos. Eu fiz um outro vídeo sobre dividend yield que pode até ser um complemento desse aqui, então recomendo que quando acabar esse vídeo você veja o outro vídeo de dividend yield. Fica muito mais fácil entender o dividend yield se você entende o payout e vice-versa. Eu estou montando uma playlist com indicadores, então esse vídeo e o do dividend yield vão estar na mesma playlist de indicadores fundamentalistas. Mas como que você então calcula o payout? Primeiro eu vou te explicar o que é o lucro líquido, porque o payout é uma conta feita a partir do lucro líquido, certo? Eu vou colocar aqui na minha frente, que eu tirei lá do site do Status Invest. E, Status Invest, hashtag paga nós, não estou recebendo nada por isso, mas já estou recomendando a vocês aqui. Vou colocar a DRE da Ambev, por exemplo. Vou pegar aqui a coluna do ano 2020. Vocês vão ver que na DRE tem a receita líquida, aí desconta um pouco os custos, aí você vai chegar no lucro bruto, aí desconta despesas operacionais, desconta amortização, depreciação, resultado financeiro, desconta o quanto que ela paga de imposto. Então da receita líquida você vai tirando vários custos que ela tem ao longo do caminho, ao longo do processo de produção dela, e você chega no lucro líquido, que em 2020 foi de mais ou menos 11 milhões. Bom, o que significa isso então? Significa que a Ambev, ela gerou de valor, ela lucrou a partir da atividade principal dela aproximadamente 11 milhões de reais. Ou seja, ela ficou, digamos assim, 11 milhões de reais mais rica. O que ela pode fazer com esses 11 milhões de reais? Como eu falei lá no outro vídeo de Dividend Yield, ela pode reinvestir nela mesma, ela pode guardar aquilo no caixa da empresa se ela acha que é prudente, ou seja, poupar esse dinheiro, ou ela pode distribuir aos acionistas. Desses 11 milhões de reais, quantos reais ela decide distribuir aos acionistas em forma de dividendo? Esse percentual é o que a gente chama de payout. Então você pega, por exemplo, desses 11 milhões de reais, suponha que ela distribui 5 milhões de dividendos. Então o payout da Ambev é 5 milhões dividido por 11 milhões. Vou mostrar aqui também no site do Status Invest, na tabela, o payout de 2020 no gráfico. Quando você olha nessa foto aí, por exemplo, o gráfico de 2020, você vê que ela teve um lucro líquido de 11 milhões. Desses 11 milhões, ela decidiu distribuir em proventos 7 milhões, e 7 milhões dividido por 11 milhões representa quantos por cento? Representa, de acordo com o gráfico, aproximadamente 67%. Então, quando você vê a barrinha verde, é o quanto que ela teve de lucro. A barrinha azul é desse lucro o quanto que ela resolveu distribuir em proventos. E a barrinha azul corresponde a mais ou menos 67% da barrinha verde. Ou seja, o payout é de mais ou menos 67%, no caso da Ambev.
E aí você vê também que em outros anos era algo próximo disso. Em 2019 era 65% e em 2018 aproximadamente 78%. Em 2021 não temos ainda porque o ano ainda não acabou. Agora o que é importante você ver aqui, que nem eu comentei no vídeo do Dividend Yield, você não pode se encantar ou brilhar os olhos com dividendos muito altos, porque talvez a empresa está se colocando numa situação de fragilidade, de risco para pagar esses dividendos. Por exemplo, tem empresas que se você olhar, o payout dela é mais do que 100%. O que significa isso? Significa que do lucro que ela teve, ela queimou todo o lucro dela e mais algum dinheiro que não veio do lucro para pagar dividendos. Mas então, como que ela pode pagar mais do que 100% do que ela lucrou em dividendos? Da onde vem esse dinheiro então, se não é do lucro? Esse dinheiro vem de algum lugar e você está entendendo onde eu estou querendo chegar. Ela teve que tirar dinheiro de algum outro lugar que não foi do lucro dela. Da onde? Eu não sei. Aí você tem que analisar que talvez o dividendo dela seja muito alto porque ela está gastando dinheiro de algum lugar que ela não pode gastar para pagar esse dividendo e para encantar você que é investidor recebendo altos dividendos. Então pode ser que ela tenha se alavancado para conseguir pagar esses dividendos e isso é perigoso. Pode ser que ela tenha tomado dívida, também isso é perigoso, ela está se colocando numa situação frágil. Pode ser que ela tenha queimado o caixa dela e ao queimar caixa ela está ficando um pouco mais frágil também do que ela era, porque pode ser que ela precise daquele caixa numa situação emergencial no futuro, ela não vai ter porque ela resolveu distribuir em dividendos. Então é muito importante você ver se o payout é um percentual aceitável. Se for 100%, quer dizer que a empresa não está reinvestindo nada nela, está ficando no 0 a 0. Se for mais que 100% constantemente, pode ser algo perigoso. E se for menos do que 100%, ela está numa situação, digamos assim, olhando outros indicadores, por exemplo, ela pode estar numa situação que a gente considera de saudável, porque ela não está queimando todo o seu lucro para pagar em dividendos. A própria Ambev, em 2017, se você olha no gráfico, ela teve um payout maior do que 100%. Teve um payout de 101%, ou seja, ela pegou todo o lucro dela, pagou em dividendo, ainda pegou mais algum dinheiro de algum outro lugar para juntar nesses dividendos. Quem recebeu dividendo esse ano e se encantou, dificilmente receberia o mesmo dividendo nos anos seguintes, a não ser que ela aumentasse o lucro dela, que foi o que aconteceu. Ela, em valores absolutos, nos anos seguintes, continuou distribuindo aproximadamente 7 milhões de reais em dividendos, mas os 7 milhões de reais nos anos seguintes correspondia a um payout menor, porque nos anos seguintes ela também lucrou mais, ela lucrou mais do que 7 milhões, lucrou 11 milhões, 12 milhões. E para fazer essa conta do payout é muito simples, você pode pegar tanto a quantidade total de dividendos de proventos que ela distribuiu e dividir pela quantidade total do lucro líquido, ou você pode pegar o dividendo por ação que ela distribuiu e dividir pelo lucro líquido por ação, você vai chegar no mesmo valor. O payout também é um indicador muito bom para você ter uma noção, não é determinante, mas ter uma noção se aquela é uma empresa de crescimento ou de dividendos. Porque uma empresa, quando ela é de crescimento, muito provavelmente ela não vai distribuir dividendo, ela prefere reter aquele lucro para reinvestir no próprio negócio e crescer mais ainda, porque existe uma possibilidade dela tomar um market share muito maior, o tipo de produto que ela oferece, o tipo de serviço que ela oferece, o mercado está muito crescente, então na cabeça dela é melhor ela reinvestir nela própria. É o caso da Apple, que paga muito pouco dividendo historicamente, a Amazon, Google, que é a Alphabet, muitas empresas do Brasil como por exemplo a Arezzo, historicamente não pagam muitos dividendos. Só que existem outras empresas que já são maiores, que são blue chips, que são mais consolidadas, por exemplo no Brasil a Itaúsa, a Vale, a Petrobras. Essas empresas, elas são menos de crescimento, porque elas já cresceram muito já. O Itaú não tem mais como crescer, multiplicar o valor de mercado dela em muito mais vezes do que já é agora, porque senão, se ela multiplicar em várias vezes, ela vira o PIB do Brasil e ela não tem como crescer muito constantemente. Nenhuma empresa tem muito crescer muito constantemente. Vai chegar no momento que ela chega num platô e nesse momento o lucro dela, ela não tem muito mais o que fazer, não tem mais aonde reinvestir nela mesma. Já é um negócio muito maduro, muito consolidado, sem muito espaço de crescimento. E aí ela distribui dividendos. Então, majoritariamente você vê que empresas que distribuem poucos dividendos é porque ela reinveste nela própria para crescer mais o negócio. E empresas que distribuem muitos dividendos são empresas de dividendos porque elas não têm mais espaço para crescer. Não é uma regra, porque tem empresas que são de dividendos e de crescimento. Vou dar um exemplo no Brasil, que é a WIS, ticker WIS3.
como ela tem custos operacionais muito baixos, ela consegue distribuir bastante dividendo proporcionalmente ao tamanho da empresa, ao mesmo tempo que ela também está cada vez crescendo mais. Então ela consegue crescer o seu negócio e ainda distribuir uma boa quantidade de dividendos porque os custos operacionais da Oi são muito baixos. Então é isso o vídeo, vou ficando por aqui. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até o final, se você acompanha o canal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, considere se inscrever no canal. Te recomendo também a ver os outros vídeos da playlist, principalmente o vídeo de Dividend Yield. Vai ficar muito mais legal e interessante para você entender investimentos em dividendos vendo esse vídeo e o do Dividend Yield. A gente se vê então no próximo vídeo. Se você não gostou desse vídeo aqui, deixa o dislike, pelo menos é um engajamento para mim, e manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra e tchau!